Bom dia, galerinha do segundo ano. Para nossa aula de hoje, né, dia 14 de outubro, a gente vai estudar sobre dividir em partes iguais. Isso mesmo, a gente vem estudando sobre isso, né, já tem aí 3 aulas, e aí a gente vai estar dando continuidade na aula de hoje sobre essa divisão em partes iguais. E aí vocês vão abrir o livro na página 9, certo? Para que a gente possa ir respondendo junto às questões. E aí nós vamos para a 9ª questão, que diz assim: as crianças vão brincar de queimada na escola. Em cada turma, o professor vai formar 2 equipes com a mesma quantidade de alunos. De acordo com o total de alunos em cada turma, desenhe a quantidade de crianças em cada equipe. Então vamos voltar para o enunciado para a gente entender novamente o que é que a questão está pedindo. O enunciado diz que as crianças vão brincar de queimada na escola, certo? Então, vão brincar de queimada na escola. E em cada turma, o professor vai formar 2 equipes com a mesma quantidade de alunos. Então, na equipe 1 tem que ter um total X, que na equipe B também tem que ter o mesmo total de crianças. Então, de acordo com o total de alunos, nós vamos desenhar a quantidade de crianças em cada equipe. E aí eu trago para vocês aqui, vou fazer o meu desenho, bem legal, que sabe desenhar, pensar aí. O meu retângulo aqui, para dividir ao meio, e aí a gente vai fazer o nosso desenho. Que diz assim, na letra A, turma A. Na turma A tem 10 alunos no total. Então, nós temos aqui a primeira equipe e a segunda equipe. No enunciado diz que tem que ter 2 equipes. Então, no livro de vocês, vocês vão ter aí as 2 equipes. E aí, na turma A, tem um total de 10 alunos. Então, tem um total de 10 alunos. Quantos alunos a gente vai ter aqui para nossa divisão? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocando de 1 em 1, igual eu expliquei a vocês naquele dia. Então, vamos lá. Tenho aqui, ó, um aluno. Venho colocar mais um aluno aqui nessa outra equipe, não é isso? Fez 1, 2. Agora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, chegamos ao total de alunos, que era 10, não é isso? E temos a mesma quantidade em cada um. Vamos observar? Na primeira equipe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda equipe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, vocês viram aí como é que a gente fez, né? Agora, tem 12 alunos. E esses 2 alunos vão ser divididos da mesma forma. E aí, vocês vão colocar quantos alunos vai ficar na primeira equipe e quantos alunos vão ficar na segunda equipe. Então, coloquem aí, do mesmo jeito que eu fui fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, vocês vão desenhando dessa forma que vocês vão observar que vai ficar a mesma quantidade em cada lado. E aí, a gente vai, enquanto vocês desenham, a gente vai passar aí para o segundo item, que diz assim, na turma com 13 alunos no total. Então, na turma C, tem 13 alunos no total. E aí, a gente vai desenhar aqui os 13 alunos. Então, ó, equipe 1 e equipe 2. Então, se tem 13 alunos no total, nós vamos ter que colocar a mesma quantidade, não é isso? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Só que aí se a gente colocar o 13º aqui, vai ficar uma equipe com mais, né? Isso porque na equipe A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na segunda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente acrescentar o número 13, né? O aluno que representa o número 13, uma equipe vai ficar com mais. E aí ele diz assim: em cada turma, o professor vai formar 2 equipes com a mesma quantidade de alunos. Então, não pode ter um aluno a mais. Então, a gente vai colocar na lateral o 13º aluno, certo? E aí, esse 13º aluno ficou sem equipe, ou seja, ficaram 12 alunos na equipe e um aluno que completaria a quantidade de 13 alunos ficou fora. Por quê? Porque ele, se fosse para colocar ele, ia ficar uma equipe com mais e não pode, não é isso? Então, sobrou um aluno. Aí ele diz assim: em qual turma sobrou o aluno sem equipe? O que você faria para resolver essa situação? Então, sobrou um aluno na equipe C, não é isso? Na turma C. E aí, o que é que você faria para resolver essa situação? Bom, a gente tem várias formas. A gente poderia fazer o quê? Poderia ir lá na outra turma e pegar um aluno e colocar nela, né, para ajudar. Poderia uma das equipes ficar com um aluno a mais, né? Isso. A gente poderia pegar um aluno de outra turma e colocar para fazer 14 alunos e ficar todos com a mesma quantidade. Ou poderia deixar uma das equipes com um aluno a mais, né? Isso. Então, gente, ó, fazendo isso na página 9, nós vamos vir aqui para a página 10, certo? Pra gente desenhar a quantidade de flores, distribuindo-as igualmente entre os vasos. Então, nós temos aqui na letra A, B, C e D, vasos que faltam suas flores. E aí, a gente vai desenhar a quantidade de flores em cada vaso. Na letra A, diz pra gente desenhar aí 12 flores. Então, a gente vai desenhar 12 flores. Tia, como é que eu poderia desenhar? Você pode ir colocando assim, ó, de um em um. Desenha uma flor aqui, outra aqui, outra aqui. Quando terminou, fez 6. Então, vamos lá, desenha de novo. Outra flor, outra e outra. Formou 9. E aí, vai desenhando. E aí, vocês vão me responder. Quantas flores você desenhou em cada vaso? Sobrou alguma flor sem vaso? Quantas? E aí, vocês vão responder, tá? Essa 10ª questão, para eu ver como é que tá o entendimento de vocês. Então, vocês vão fazer aí sem a minha ajuda, para me ver como é que tá o entendimento de vocês diante essa questão da divisão. Se vocês compreendem já que tem quantidades que você vai conseguir dividir em partes iguais, e tem quantidades que você vai dividir em partes iguais e vai sobrar algumas unidades. E aí, quando sobra, você não pode completar. Por quê? Distribuindo-as igualmente. Ou seja, a quantidade que vai ter em um vaso tem que ter no outro vaso e no outro vaso. O vaso A, ele não pode ter mais flores do que o B. Nem o B pode ter mais flores do que o C e do que o A. Então, tem que ser o mesmo total de flores. E aí, se sobrar, vocês colocam que sobrou, tá bom? Então, vocês vão resolver aí sozinho, que é pra me ver como é que tá o entendimento de vocês aí nessa atividade, tá certo? Então, gente, por hoje é isso. A gente volta aí amanhã, né, dando continuidade aos nossos estudos. Então, por hoje é isso. Um beijo em cada um de vocês.